Grilo, a notícia primeiro é sua. Não sei se você se lembra do caso do bebê. Conte o caso do bebê, mas vou apresentar aqui logo o doutor Roberto Dutra. Roberto Dutra. Deixa eu te ajudar aqui com o microfone. Pode desmarcar um pouquinho, doutor Roberto? Fica à vontade. Agora, Doutor Roberto Dutra é o advogado da família que está aqui para poder representar a família que perdeu um bebê, porque esse bebê foi proibido pelo Plano Apivida, segundo a denúncia deles, de ser internado numa UTI. E na minha frente, nitidamente ainda abalada com a situação, está uma tia desse bebê. Qual é o nome da senhora? Karina. Karina de quê? Karina Urbano. Karina Urbano. Dona Karina, primeiro, obrigado pela confiança e pela resistência. Ele tá com frio, quer que eu diminua o ar, Pode deixar. quer água. Não, tá tranquilo. Qualquer momento, se a senhora se sentir mal com a conversa, é só a senhora dizer. Eu não estou aqui para aproveitar o seu sofrimento, eu estou aqui para a gente denunciar. Tá bom? Álvaro Torres, conta a história desse bebê aí. Bom, a gente ontem noticiou que surgiu a denúncia dos pais da bebê Lívia Beatriz Guimarães dos Santos, de 6 meses, que infelizmente faleceu no último dia 8 de maio, após o Plano Apivida ter negado um leito de UTI pediátrico para ela, por conta de sintomas de síndrome respiratória aguda grave, no final de abril, em uma unidade hospitalar privada em Olinda. A bebê, consequentemente, faleceu. A Apivida disse que manteve a paciente sob todos os cuidados na sala vermelha e de que ainda por cima estava ainda no período de carência, quando o contrato tinha sido firmado em janeiro, quando a bebê tinha 2 meses. A gente vai começar explicando uma coisa que o advogado pode explicar melhor, mas para orientar você. Todo plano de saúde ele coloca uma carência para cirurgias eletivas, para consultas, para exames. Urgência e emergência não tem carência. Eu estou certo, doutor? está perfeitamente correto. A situação da Lívia é uma situação, inclusive aproveitando a oportunidade, é uma situação que recorrentemente a gente se depara aqui no estado, inclusive, que a gente percebe inclusive até uma omissão por parte do poder público, porque a situação da Apivida atualmente dentro do estado de Pernambuco é caótica. O caso da Lívia é apenas mais um caso que o nosso escritório representa, apenas é respeitosamente mais uma morte que ocorre dentro das dependências da Apivida em razão desse tipo de conduta. É infelizmente mais uma morte. Infelizmente é mais uma morte. Nosso escritório hoje tem milhares de ações contra a Apivida sobre o mesmo fundamento. Como você mesmo falou, existe na verdade um mercado muito interessante para as empresas, né? O SUS não funciona, né? Você percebe uma falta de aparelhamento da saúde pública. Sim. Consequentemente, o setor privado vai lá e ocupa esse espaço, né? E ocupa com o objetivo, evidentemente, né, de ter um ganho de capital de pessoas mais humildes, que é o caso do Plano de Saúde da Apivida, mas mesmo assim, a grande maioria são tratados, na maior parte dos casos, como indigentes. E chegando lá na emergência, automaticamente já foi negado o internamento dela. Disse, olha, você aqui não cumpriu esse prazo, né, dos 180 dias que a legislação traz. Eles, na verdade, eles alegam esses 180 dias, mas como alguém que, né, tem um mínimo de conhecimento jurídico, o prazo para emergência e urgência não há, né? O indivíduo já tendo contratado o plano de saúde e passado aquelas primeiras 24 horas, ele obrigatoriamente deve ser atendido pelo plano de saúde. No caso da Lívia, a Apivida, além de não ter permitido a internação dela no setor de UTI, que já foi prescrito logo quando ela chegou. Já era um caso, então, urgente de UTI. Já chegou com a prescrição para UTI. E para piorar a situação dela, ela foi mantida na enfermaria do dia 24 de abril até o dia 30. Sem o suporte necessário de UTI. Exatamente. E aí, no dia 30, a situação de saúde dela agravou, ela chegou a ser entubada. Conseguimos uma ordem judicial no Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco para que a Apivida fosse obrigada a interná-la. Mesmo após a obtenção da decisão liminar, a Apivida não cumpriu, manteve a bebê ainda na enfermaria e só foi conseguido uma sala de UTI para ela quando a médica chegou para a tia que está aqui presente, felizmente, dentro dessa situação, disse, olha, a partir de agora, apenas um milagre vai salvar a Lívia. E esses 7 dias que ela passou na enfermaria, sem atendimento, colocada lá sem qualquer tipo de dignidade, muito provavelmente definiu o resultado aí, né, o óbito que infelizmente ocorreu, e essa situação tem que ser denunciada. A gente, até com o advogado, independentemente do processo, Sim. a gente percebe que não se discute isso em Recife.
a gente não percebe uma atuação do Ministério Público do Estado, a gente não percebe o interesse do tribunal em observar o grande número de processos judiciais contra a Apvida. É como se, de fato, essas pessoas que contratam a Apvida, muito provavelmente por ter digamos assim, um status social inferior, né, talvez não receba a devida atenção que deveria receber como todo e qualquer cidadão, né, que paga seus impostos. Eu estou aqui, quando você estava falando, eu enviei aqui o link do nosso programa para a Promotoria de Saúde do Ministério Público, para a Renê Patriota, que é da dos EPS, e para o vereador Felipe Alecrim. Tem um deputado, inclusive, foi até bom lembrar disso, porque tem um deputado, salvo engano é Gilmar, vê se vocês me lembram aí. Gilmar Rodrigues, não, é o delegado. Tem um deputado que é técnico de enfermagem. Vê se tu lembra aí, Expedito. Eu vou mandar para ele também, tá? Eu fico imaginando a cena, mas vamos lá. Como é que começou isso? A tua sobrinha, ela 6 meses, não é isso? 6 meses. Como é que começou? Começou uma semana antes? Ela ficou molinha? Ficou com catarro? Como é que foi? Não, a Lívia, ela tinha uma certa resistência, né? A ficar doente desde o seu nascimento, já foi um processo. E quando eu liguei para a mãe dela, né, ela disse que ela passou a noite tão bem e agora acordou assim. Eu senti que ela estava um pouco ronco. Eu disse, leva ela para emergência, né? Porque como ela é uma criança cirurgiada, a gente tem que ter uma atenção. Ela era cirurgiana de quê? Ela fez uma cirurgia quando nasceu de atresia. Ela não tinha o ligamento do esôfago com o estômago. E foi feita a correção assim que nasceu. Tá. Ou seja, nada que mexesse no sistema respiratório dela. Não. Tá. E daí ela foi para a Apvida, né? Levou a criança para a Apvida. E quando chegou lá, né? Na madrugada ela disse para mim, cheguei aqui e fui atendida pelo médico, onde ele constatou, né? Que ela já estava com o pulmão direito comprometido. Até porque a gente sabe que essa síndrome ela é silenciosa, quando vem, ela já vem bastante forte. E ali foi solicitado o internamento de primeira mão, foi negado, foi dado um termo de deferimento, né, indeferimento do pedido de internamento dela. Mas pelo quadro dela ser grave, eles a mantiveram, com entradas constantes na enfermaria. Foi ali onde eu fui, no segundo dia lá. Ela foi e voltou algumas vezes, foi? Não, ela ficou lá dentro, né? Ela não pôde sair porque o caso dela já era grave, né? Eles solicitaram um leito de UTI e quando foi negado o internamento dela, solicitaram a senha para o SUS. Só uma observação, Eduardo. O que eles fizeram? Negaram o internamento em UTI dentro do plano de saúde, sabia que a situação era grave, que deveria ter sido atendida imediatamente, Sim. mas não liberaram. Solicitaram uma senha, né, para que ela fosse transferida para algum UTI no SUS, porque aí eles não teriam o custo de mantê-la dentro do hospital. Né, mas nesse período em que ela de fato estava grave, já se apresentava numa situação de gravidade, ela não recebeu o tratamento intensivo. Ou seja, e exatamente coincidiu com o abarrotamento de ausência de leito no SUS. Certo. Ou seja, a Lívia, a Apvida sabia que deveria atender, sabia que tinha por obrigação jurídica atender, mas nem deu alta para ela, nem conseguiu um leito no SUS e manteve ela ali durante 7 dias sofrendo até que a situação se tornou irreversível. A Apvida, quando negou, ela deu alguma justificativa ou só negou? Negou e formalmente entregou esse termo de deferimento que eu acabei de mostrar para o A Eduardo. gente vai exibir aqui, o Túlio está só preparando, a gente vai exibir exatamente o que a Apvida disse para a família, Álvaro. O que me chama a atenção é o seguinte, a Apvida é uma empresa. Ok, mas você tem médico. Quando vocês chegaram no hospital, qual foi o hospital que vocês foram? Olinda, ela foi para Olinda. A Apvida de Olinda. Chegando lá, algum médico viu essa menina? E disse o quê? Falou que ela estava com o pulmão comprometido, né? Como eu falei. Cheio de secreção, era o quê? Não, ele disse que era uma Atelectasia. É a doença que minha né? mãe tem. Porque
Estava completamente branco, não tinha como visualizar dentro. Aí é onde entra. Por não estar na carência, se você bate um raio-x e vê que tem algo de errado, você solicita um exame mais específico, no caso uma tomografia, que não foi solicitada em momento nenhum. Quando veio ser solicitada, ela já não tinha condições respiratórias para chegar lá. Isso depois de quanto tempo a tomografia foi autorizada? Ou foi Foi solicitada? solicitada. Já foi um dia antes do óbito. Ou seja, o quê? 6 dias depois? Nada, mas muitos dias depois. Muito Ela- mais? Ela chegou no hospital no dia 24 de abril, o óbito foi dia 8, ou seja, solicitaram um dia antes, quase 14 dias, mais de 14 dias. Porque foi como eu falei Nossa senhora. para o médico. Eu perguntei se tinha alguma possibilidade de ter algum problema com a cirurgia dela, né? Porque como é esôfago, eu perguntei, ele disse que não nos preocupássemos com aquilo que veríamos lá na frente. E quando a gente chegou na UTI, o que a médica informou quando solicitou a tomografia foi que poderia ter sido rompido um ponto dessa cirurgia. Sim. Coisa que a gente falou com o médico da cirurgia, ele disse que era muito improvável. E ali eu disse, mas eu questionei o primeiro médico lá no atendimento, porque quando a sonda dela não passou, eu questionei a ele, tentaram 4 vezes passar a sonda para ela se alimentar Pelo esôfago. e não passou, e eu questionei essa questão. Você não poderia fazer um exame mais específico? Ele disse que a gente não se preocupasse com aquilo naquele momento, né? Porque a gente sabe que um exame é caro, né? Uma tomografia, ela não é barata. E ali, quando foi para a UTI, ela veio questionar essa questão de Lívia, né, da cirurgia, e eu falei para ela, mas o médico disse que não tinha, que a gente não se preocupasse com aquilo. E como é que agora a senhora fala para a gente que pode ser que solicitou um parecer do cirurgião e precisava de uma tomografia? Só que ela não tinha mais condições de ser transportada para fazer uma tomografia. E quando ela foi transportada para fazer a via central, porque já estava dias sem comer, por que não foi feito? Se foi para o Mandacaru, né? Então ela poderia ter feito aquele exame mais específico. E não foi feito. Ela poderia, não, ela deveria. Não foi feito. Tanto é que quando ela chegou lá no Mandacaru, ninguém sabia que ela tinha ido para lá para fazer a O via Mandacaru é o de central. Olinda. É o da Agamenon. É o da Agamenon. Ninguém sabia, ficou aquilo, joga para lá, joga para cá. Quando a oxigenação dela começou a baixar, o próprio maqueiro da ambulância entrou com a gente numa sala de isolamento, porque estava aberta, não tinha ninguém, para conectar no suporte de oxigênio a máscara dela. E ali a gente ficou. E uma observação, em meio a todo esse caos, a Apivida ainda chegou para a mãe, para os parentes, olha, se você quiser a gente interna desde que seja pago o valor de... Inicialmente R$25 mil. E Ou daí, seja, antes mesmo de todo esse... Ainda tentaram extorquir, sabiam que Extorquir. sabiam que tem que atender, né, Isso é artigo 171 do Código Penal. Agora, vamos lá. A gente tá com um documento aí. Depois eu vou explicar uma coisa. Porque o que você falou aí é o que minha mãe tem. Então, assim, por convivência com a doença da minha mãe, que é a telectasia pulmonar, tem uma coisa aí que pode... Vamos ver o documento que eu vou tentar aqui ver se é o que eu tô pensando. Olha só, gente. Isso é um documento entregue, é um termo de indeferimento, ou seja, a menina já estava no hospital. Os médicos fizeram o trabalho médico deles. Qual foi? A anamnese, que é olhar o paciente. Verificaram a necessidade do tratamento, que era imediato internamento em UTI, ok? E aí fazem um pedido para internamento. Esse pedido vai para a área do plano de saúde. O plano de saúde devolve esse pedido com aceito ou não aceito, ok? E aí está aí o termo de indeferimento. A paciente Lívia Beatriz Guimarães dos Santos, com 6 meses de idade, atos, procedimentos da internação clínica. Por meio deste atendimento, ao disposto nas resoluções normativas da ANS, para lá, Apivida, ciência médica, pessoa jurídica, plano de saúde, com registro tal, em resposta à solicitação para a autorização de cobertura dos procedimentos acima listados, informa o seu indeferimento com base na seguinte justificativa. A atuação da operadora Apivida está vinculada à regulação do governo federal, através da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. A lei, para lá, estabelece em seu artigo 12, tá, no inciso 5º, os prazos de carência, que é o tempo que o beneficiário terá de esperar para ser atendido pelo plano de saúde ao solicitar determinado procedimento.
Dessa forma, cumpre destacar que Vossa Senhoria contratou o plano privado de assistência à saúde no dia 12 de janeiro de 24, o qual possui o seguinte prazo de carência, 180 dias, ou seja, 6 meses. 6 meses. Dessa forma, quando da busca do atendimento, Vossa Senhoria se encontrava com apenas 103 dias de carência cumprida, motivo pelo qual o procedimento solicitado a cobertura para lá. Vamos lá. Primeiro ponto. A Lei 9656 de 98, no artigo 12, inciso 5º, diz o que? O senhor sabe decorado? É a lei de plano de saúde que prevê os prazos de carência que podem ser praticados pelas operadoras privadas de planos de saúde. E Aí ela diz... Essa regra, como esse regramento foi editado, né, promulgado em 98, traz essa normativa. Mas... As alterações que vieram após a edição da lei, a orientação, a leitura da jurídica da situação é que o atendimento médico de urgência Sim. tem que ser realizado já após 24 horas da contratação do plano de saúde. É o que eu sei porque eu acabei de mudar o plano de saúde da minha mãe. É exatamente isso que acontece. Mas eu vou colocar aqui, ó. Carência... Tô dando um Google, tá? Carência de plano de saúde. Emergência. Vamos lá. Quando a operadora exigir cumprimento de carência, este deve estar obrigatoriamente expresso de forma clara no contrato. Os prazos para a carência estabelecidos na redação são urgente, 300 dias, de mais casos, 180 dias. Então, veja, a urgência e a emergência não tem carência. Aqui, ó, tem carência para emergência 24 horas. É só dar o Google. Não precisa fazer esforço, não. Tá? Quando Lívia nasceu, ela teve esse probleminha. Já nasceu no Apivida? Não. Tá, fala aí. Ela não nasceu na Apivida. Ela nasceu numa maternidade, né? Que também foi uma briga, porque a gente teve que brigar, porque na maternidade que ela nasceu em Afogados não tinha nenhuma máquina de raio-x. Qual foi a maternidade? Tem a foto do bebê. Se tiver foto do bebê, a gente pode botar? A senhora autoriza? Pode. Tá. Foi Afogados, eu não lembro bem o nome da maternidade em Afogados. Isso. Era municipal ou era estadual, a senhora lembra? Municipal. Municipal. E não tinha raio-x? Não tinha raio-x. E quando dava o leite, a saturação dela descia. E dali foi... alguns conhecimentos, foi solicitada a transferência dela para o IMIP. Quer dizer, quando ela se alimentava, a saturação baixava. A saturação dela baixava. Perfeito. E quando ela chegou no IMIP, né, foi feito o raio-x e foi logo detectado que ela não tinha ligação. Do esôfago era colado na traqueia. Ou seja, tudo que entrava de alimentação ia para a traqueia. Isso. Tá, vamos lá. E aí foi feita a cirurgia. Foi feita a cirurgia. Certo. Túlio, eu vou te mandar eu vou pesquisar uma imagem aqui, porque eu vou explicar para o telespectador uma coisa que é muito importante. Anatomia. Vamos lá. Anatomia. Digestivo respiratório. É o seguinte. O que Lívia nasceu é uma coisa que a minha mãe tem. Essa é a Lívia. Bota no ar aí. Bebê saudável. Totalmente saudável. Até pouco antes da sua internação. Me pega um pouco pessoalmente essa situação, porque agora eu identifiquei com minha mãe. Então, assim, por isso que eu vou explicar para vocês que é uma coisa que... Eu não vou dizer que é simples, tá? Mas é uma coisa totalmente viável de ser feito. Primeiro que ela tinha que ter ido para a UTI imediatamente. Por que imediatamente? Porque o que ela tinha era uma coisa que precisava esvaziar o pulmão. Ela precisaria fazer uma... Eu vou lembrar do exame, mas é como se fosse... bronco... Eu vou me lembrar do exame. Minha mãe já fez... Broncodoscopia? Não. Broncoaspiração. A broncoaspiração é o que ela teve, que eu vou explicar agora. Mas existe uma... É broncoscopia, salvo engano. Que é colocar um tubo, colocar um negócio e aspirar o líquido do pulmão. Era só isso. E a sua sobrinha, essa bebê linda que está aqui, estaria viva. E eu vou explicar, veja, eu vou explicar. Eu vou botar aí, Túlio, como imagem, tá? Eu vou salvar aqui e eu vou te enviar, Túlio. E aí você faz um favor para mim.
você coloca no ar para eu explicar ao pessoal o que é isso aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui para vocês terem a ideia em casa de como uma vida pode ser salva se você simplesmente... Chegou aí, né, Tulinho? Se você simplesmente se preocupar com essa vida. E isso, para mim, é um crime que aconteceu com sua sobrinha. A sua sobrinha foi morta por negligência. Não médica. Não médica. Porque os médicos, pelo que eu entendi, os médicos disseram, precisa. A imagem não está com uma qualidade boa, mas vocês vão entender aí o que eu vou mostrar. É o seguinte. Nós temos... se tiver uma imagem parecida, depois vocês botam. Nós temos aqui no nosso organismo a boca, tá? Tudo que vem pela boca desce pelo esôfago. O esôfago vai bater no estômago, então a alimentação vai para o estômago. Só que aqui tá o esôfago e aqui tá a traqueia. A traqueia é para onde passa a respiração, que vai para o pulmão. É um junto do outro. O que é que aconteceu com Lívia? Provavelmente, ela tinha um desvio de esôfago ou uma união de esôfago com traqueia, e essa união levava o alimento para a traqueia. E o que é que acontecia? O alimento ia para o pulmão. E encharcava o pulmão. É como se você se afoga. Você não enche o pulmão de água, você enche de alimento. Só que não é um afogamento do tipo, enchi o pulmão de coisa e estou botando para fora. Não. Essa parte aqui do pulmão que você está vendo aqui coloridinha, aqui são os brônquios. E dentro dos brônquios tem uma coisa chamada alvéolos. Alvéolos. O que são os alvéolos? É como se essa árvorezinha que tem aqui tivesse uns frutos. E esse fruto é o alvéolo. É esse alvéolo que é responsável por trocar oxigênio por gás carbônico. É essa estrutura que pega o gás carbônico e troca por oxigênio. Ou seja, é assim que você respira. Então, provavelmente, Lívia nasceu broncoaspirando. Ou seja, colocando alimento, porque você falou que toda vez que ela se alimentava, a saturação baixava. Porque afogava o pulmãozinho dela. Provavelmente a cirurgia feita foi de fazer essa separação, de organizar isso aí. E pode ter acontecido sim a soltura de um ponto que for, que ela voltou a broncoaspirar. Gente, a minha mãe foi para a UTI 9 vezes já. A minha mãe morreu umas 8 vezes e voltou. Quando a gente descobriu o que era, ela nunca mais teve esse problema. Por quê? Porque foi feita a cirurgia corretamente. E quando ela broncoaspirava, que a gente já sabia que ela tinha broncoaspirado, broncoscopia. Vai para o hospital. E no hospital se faz esse procedimento. Qualquer médico que esteja me assistindo aqui vai saber o que eu estou falando. Coloca o tubinho lá, aspira o líquido que está lá, liberou o pulmão, acabou o problema, doutor. A UTI era necessária porque isso tem que ser feito com monitoramento, com anestesia, com oxigenação. É assim que tem que ser feito. Então veja, os médicos identificaram isso, mas o plano Apivida, com um erro de interpretação da lei, eu tô achando que é um erro de interpretação da lei. Eu tô levando pro lado bom, porque se eu for levar pro lado ruim, é tipo assim, não vamos perder dinheiro para esse paciente. Sendo muito sincero com você, Pode ser, doutor. é uma prática recorrente aplicada. Já tem histórico. Mais de 80 ações. Mais de 80 ações. Mais tramitando atualmente, inclusive. Fora as que já foram. E mais casos de óbito. E crianças que veio a óbito. Tem mais de 80 ações. E todas crianças em situação de urgência e emergência. É uma prática recorrente que é aplicada pela Apivida aqui em Recife, Pernambuco. Inclusive, quando eu postei nas minhas redes sociais, até advogados de São Paulo me procuraram, mandando mensagem dizendo que lá também é o normal dentro da Apivida. E aí, veja, o que é a telectasia pulmonar? É quando aqueles alvéolos, aquele frutinho daquela árvore do pulmão que eu falei, eles fibrosam, eles morrem, perdem a função. A minha mãe, ela tem uma telectasia pulmonar de 1/3 e um pouquinho mais do pulmão direito. Então a capacidade pulmonar dela É menor. é quase a metade.
Então a saturação da minha mãe, basal, que é a saturação normal, é 92% de oxigenação. É o normal dela. Passou disso, tá todo mundo, uou, ela tá ótima. Entendeu? É duro o que eu vou falar pra senhora agora, mas deixaram a sua filha sufocar até morrer. A sua sobrinha, perdão. Quando ela foi para UTI, né, quando ela foi para a Sala Vermelha do Mandacaru, eles conseguiram colocar já lá a sonda. Tanto é que do dia 24 até o dia dela ir para lá, ela estava sem se alimentar porque não conseguiram encaixar a sonda. E quando eu vi, ele se conseguiu encaixar a sonda, ele disse, o que, é que a gente não consegue fazer aqui? Só chover. Ou seja, não tinha erro na cirurgia que tinha sido realizada, porque senão não teria conseguido colocar a sonda também no Mandacaru. Mas quando colocavam a sonda, fizeram monitorando por... É como não fizeram monitorando, foi o que eu Foi questionei. no tato, foi assim, colocando... Colocaram, não, colocaram, fizeram um raio-x, eu não sei se conseguia, né, visualizar, eu até perguntei. Não pega estrutura mole o E raio-x. quando ela subiu, que a minha irmã que ficou com ela disse a mim de madrugada, ela estava saturando bem, só que a Lívia, ela tinha sempre que comer mais elevada. Sim. E isso foi passado. A pessoa que tem a atresia, ela tem que sempre comer mais elevada. Isso. Mas como ela estava entubada, não tinha como elevar. E quando ela disse a mim, liberaram a Tem dieta. como elevar entubada, viu? Liberaram a dieta dela. Eu digo, liberaram a dieta dela, ela deitada. Eu até disse a minha irmã, ela deitada. Isso já de madrugada, eu conversando com ela. Liberaram 30 ml. E a minha irmã disse que num período curto, trouxeram umas 30 ml. Que foi aí onde ela teve a piora maior. Ela Quando deve ter 5 broncoaspirado horas de da novo. manhã, minha irmã ligou pra mim em desespero, dizendo que a saturação da menina tinha caído muito. Tava em quanto, E a aí, senhora lembra? eu venho me lembrar, ela disse que foi pra 42. Não. E aí, quando eu vim me lembrar, eu lembrei de quando eu estava com ela na UTI, porque quem passou todo o processo do nascimento dela fui eu, que isso acontecia quando ela broncoaspirou lá, entendeu? Aí eu disse até a minha irmã, tô indo para aí. E aí eu fui imediatamente para lá, e foi aí onde foi mais um erro, né, cometido. E foi onde foi mais um erro cometido pela Apvida. Não é de agora, digo porque eu também faço uso do plano e já corri também alguns erros lá sérios. E eu questionei novamente e elas disseram que ela não tinha broncoaspirado. Tanto é que não tem no prontuário em momento nenhum que ela broncoaspirou. E a gente, pelo que a gente já viveu, é aquela coisa. Eu fiz 6 anos de medicina. Mas eu passo 24 horas com a minha filha. Eu passo 24 horas com minha sobrinha. Eu passei todo o processo dela. Eu sei. Eu sou mãe. Tá entendendo? Então a mãe dela sabia. São 24 horas com a criança. Dá a medicação, dá a comida da maneira correta, leva para médico, né? Mantém sempre ali aquela regulação. Aí chega um médico, não, você quer ser médico. Não é ser médico. A gente é mãe, a gente sabe. Então custa nada dar um pouquinho de atenção, ser Exato. humano a dar atenção. A tua sobrinha, então, nesse primeiro atendimento dela, a primeira médica ou o médico que viu tua sobrinha já disse, é caso de UTI. Na hora. Vocês não tiveram UTI e ficaram na ala vermelha. Não. Em Inclusive a momento resposta nenhum. da Apvida foi até falaciosa, no mínimo. Porque na verdade ela só foi para a sala vermelha após ter sido já entubada. Nesse intervalo ela ficou na enfermaria o tempo todo. Na enfermaria normal, sem com oxigênio, pelo menos? Com a máscarazinha até sem um do elástico. procedimentozinho lá, que quando o rapaz da ambulância veio, eu disse, peraí que eu vou ajudar, que é melhor para o oxigênio ficar melhor nela. Aí colocou, arrumou e colocou. Então assim, ela ficou todo o tempo na enfermaria. Em momento nenhum, ela só foi para a sala vermelha no dia que ela A foi cronologia é entubada. absurda. Ela passa 7 dias apenas na enfermaria, sem receber o tratamento intensivo. Sem receber nenhuma medicação, sem nenhum monitoramento. Tinha algum monitoramento de oximetria, alguma coisa? Colocaram no pé dela um monitor e a mascarazinha de oxigênio, né? Só. Sem se alimentar, Sem ser porque erraram na colocação da... Não pegava a sonda de jeito nenhum. Não conseguiram colocar a sonda. Dia 30 ela é entubada.
E aí, a partir desse momento, a Apvida começa a se preocupar com relação à transferência dela não para uma UTI, mas para a sala vermelha. É a cela vermelha. Ela só veio a ir para a UTI no dia 2 de maio, E ela só foi para o Mandacaru quando a porque situação dela já médica estava insistiu. praticamente irreversível. Eu ia dizer agora, provavelmente os médicos pressionaram. O médico de Olinda persistiu muito. Tanto é que quando a gente chegou no Mandacaru, eles ficaram sem entender por que a menina ainda estava lá. E foi quando arrumaram rapidamente uma outra vaga num outro hospital público e falaram do transporte dela, mas aí por não ter uma especialidade nesse hospital público foi negado. Qual era o hospital? Era o Blitz de Albuquerque, mas não tinha otorrino. Por Lívia ter uma parestesia da corda vocal, eles não podiam receber casa ela. de otorrino, isso aí, gente, isso é pneumologista, cara, isso aí, cara. Aí negaram, aí foi quando a Apvida falou que iam ficar com ela lá, que o leito já estava sendo disponibilizado. E foi quando ela novamente falou, que minha prima foi falar, 25 mil, né? Ela disse, não se preocupe com ela agora não, mas não é 25 mil não, o TI é 50 mil. Eu digo, Se preocuparam com valores do que a vida. é 50 mil, eu disse, Lavínia, deixa eles colocar aí, né? E já estava muito grave, muito grave. Desde o dia que eu fui ver ela, quando eu coloquei. A política da Apvida hoje é negar procedimento. Ela vende plano de saúde, ela promete um atendimento médico melhor do que o Sistema Único de Saúde. A pessoa que normalmente, na maior parte, é baixa renda, vai procurar o plano de saúde em busca de um tratamento mais digno e ela acaba encontrando essa situação. Sabe o que me dói? É que eu disse para ela, contrata um plano. Porque como ela é uma criança com necessidades mais específicas, é importante a gente ter um plano de saúde, porque a gente sabe como é o SUS aqui. Contrate o plano, eu insisti para ela contratar o plano, sabe? E isso me pesa muito. E insistir para ela contratar um plano. Mas a senhora não fez errado, Tá veja. entendendo? Olha, vamos lá. Bota a foto quando puder da bebezinha, só para o pessoal entender o que a gente tá falando, tá? A senhora não tem culpa. Nem a senhora, nem a mãe dela. Eu imagino o esforço que vocês fizeram para contratar um plano de saúde, para ter o dinheiro, para pagar um plano de saúde. O que vocês estavam pensando era no melhor dela. A culpa não é de vocês. A culpa não é da senhora. O que eu fico pensando, doutor, é o seguinte. Cara, eu não sou médico. Mas isso era... Essa menina podia estar aqui. Exatamente. É o que a gente chama da perda de uma chance de pelo menos ter sido tratado da forma correta. Ela não teve essa oportunidade. Né? E aí, veja, eu procuro sempre ser justo na minha vida, eu sempre digo isso, eu sempre defendo isso. Palco dá em Chico, dá em Francisco. Eu estou aqui numa cruzada com relação à saúde do Estado por causa dos leitos de UTI de criança. É do mesmo jeito aqui, tá? Quem tiver casos aí da Apvida dessa forma, traga para cá, a gente vai falar. O senhor conheceu algum outro caso também? Eu tenho milhares de outros casos, Então, inclusive de óbito. Vamos conversar. O que eu preciso do senhor é o seguinte: eu preciso acompanhar esse caso até o fim. Bom, eu não posso dizer diferente. Mataram sua sobrinha. Estou dizendo isso porque é o que eu diria para o plano de saúde se fosse a minha mãe morrendo. Eu ia dizer, mataram a minha mãe. Então eu não posso me eximir aqui de não dizer que mataram sua sobrinha, porque mataram. Mataram sua sobrinha. Quando eles dizem que fizeram tudo o que podia, É mentira. o que eu repito para eles é o seguinte: eu fiz tudo o que eu podia. A mãe da Lívia fez tudo o que podia. Eles não. Em momento nenhum. Eles não fizeram tudo o que podia. A gente fez. A gente levou até eles, a gente pediu, a gente conversou, a gente questionou, né? Mas eles não podem dizer, nós fizemos tudo o que podíamos, porque não foi feito. E eu fico me sentindo aqui meio assim porque a minha mãe, por exemplo, está viva. Minha mãe está viva porque teve o atendimento correto. E aí eu me culpo muito. Eu esqueci o nome da senhora, perdão. Karina. Dona Karina. Por que é que eu sou tão abençoado às vezes, sabe?
Porque, por exemplo, a minha mãe teve isso 8 vezes, pelo menos. Mas ela teve o acesso, graças a Deus, ao atendimento correto. Por que a senhora não teve o direito a esse acesso? Por que a sua irmã não teve o direito a esse acesso? Por que a sua sobrinha não teve? Então isso me toca demais, entendeu? Doutor, o que é que o senhor fez juridicamente? Como é o caminho agora? E eu sou pai de uma bebê de 8 meses, né? Quando a irmã Meu da Karina Deus. me procurou, eu fiquei extremamente preocupado com a situação. Estarrecido, já tinha conhecimento da prática da Apivida, corremos imediatamente, protocolamos uma medida cautelar no Tribunal de Justiça. O tribunal, de forma muito célere, concedeu essa ordem Eles são judicial. céleres, Eles é. são rápidos, São. né? Principalmente em razão de situações de urgência, emergência feito essa. Mas mesmo assim, mesmo diante de uma ordem judicial, né, sob pena de aplicação de multas, né, altas, financeiras altas, a Apivida simplesmente ignorou, né, e a justificativa da Apivida é sempre essa. Se você pegar toda e qualquer contestação de todo e qualquer processo judicial no Tribunal de Pernambuco aqui da Apivida, é que eles estabilizaram a saúde do paciente, prestaram o que devia prestar, e quando a paciente estava razoavelmente estável, foi transferido para onde... E isso é mentira. Mentira. Tem um caso aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, inclusive, com um bebê foi transferido no hospital da Apivida para o IMIP, sem acompanhamento médico, sem um enfermeiro, sem suporte de oxigênio. E o trajeto foi feito apenas por um motorista e um agente administrativo. Quando chegou no IMIP, o médico que estava recepcionando esse bebê ficou chocado com aquela situação, laudou, ligou para a Apivida e disse: olha, vocês entregaram um bebê aqui sem suporte de oxigênio, uma criança com síndrome grave respiratória. E esse bebê veio a óbito 6 horas depois. E o bebê chegou lá gemendo. O médico relata isso no laudo. O bebê chegou aqui gemendo de dor, sem respirar. Isso é o que a gente acaba vivenciando com a Apivida no dia a dia. Como é que foi feita essa parte aí da Lívia? O que é que o senhor fez? Como é que o senhor já agiu? Peguei essa liminar, mas como é que foi? Com a liminar, né, a lei determina que no prazo de 30 dias a gente complemente essa ação judicial e realize um pedido condenatório, né? E aí, infelizmente, esse pedido condenatório, por maior ou menor que seja, não vai trazer de volta a De Lívia, jeito nenhum. não vai conseguir refazer, né, toda a tristeza, né, e a mágoa que a família vai carregar em razão disso, porque a gente sabia que era possível salvar a Lívia. Talvez seja esse o fato que mais me deixa estarrecido, é que poderíamos ter ajudado a Lívia. Se a Apivida tivesse cumprido o que deveria ter sido cumprido, se tivesse cumprido a decisão judicial, a Lívia estaria aqui hoje. Mas infelizmente o processo vai continuar. Realizamos aí um pedido condenatório contra a Apivida obedecendo aí os limites, né, do Superior Tribunal de Justiça, uma condenação de R$710 mil a título de indenização. Sim. E agora teremos que aguardar a tramitação do processo. Já juntamos ao processo, inclusive, a cópia do prontuário médico, onde está tudo comprovado, tudo narrado, quando chegou, o que foi feito. Tudo lá. Tudo lá. O laudo, inclusive, dos próprios médicos da Apivida. Toda essa narrativa, tudo isso que foi falado aqui, está tudo documentalmente comprovado. E agora é aguardar o judiciário se manifestar, né, e tentar aí entregar um mínimo de justiça para a família, né? Eu quero deixar a senhora livre. A senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer... A gente pede, né, que seja feita realmente a justiça, como eu disse para minha prima, o que eu puder, quanto eu puder lutar, eu vou lutar. Eu não posso me calar mediante isso. Eu fui cuidadora por um tempo e a gente sabe que há muitos erros e erros médicos, né? Vivenciei isso, vivenciei problemas também, né, sofri algumas coisas na Apivida, inclusive, né, porque sou tratada lá também, e é muito descaso. São muitos e muitos relatos. Tem mãe que está lá na esperança que o seu filho acorde porque um erro médico levou ele para morte cerebral, né? Então isso dói na gente, né? Não é só um caso, são vários casos naquela UTI. Isso dói na gente. Espero que eles aprendam a ser mais humanos, né? A sentir, eles têm filhos, eles têm família, né? E acredito que eles procuram aí algo sempre melhor, porque eles também não dão o melhor. A gente tem que estar aqui para dar o nosso melhor. Então, se eu quero algo bom para mim, porque eu não vou querer para o meu próximo, né? Que eles possam ser mais humanos,
né? E falar de fato, escondem muitas coisas, né? Quando ele diz ali que ela ficou o tempo todo na sala vermelha, ela não ficou na sala vermelha, né? Eles sabem disso, sabem o erro que foi cometido, e enquanto eu puder falar, eu vou falar e não vou me calar, né? Não vai trazer a vida dela de volta. Não vai tirar a dor que estamos sentindo, o processo que a mãe passa. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho os meus 3 filhos comigo. Ela era uma jovem de 26 anos que passou uma luta com a filha quando nasceu, venceu, né? Levei ela para casa e dessa vez lutei e não consegui levar ela para casa como da primeira vez, né? A gente não levou para casa, então a gente vive essa dor diariamente. Diariamente ela é a minha filha. Eu digo, a mãe dela sempre disse, obrigada por tudo que você fez pela minha filha. Eu digo, porque ela é minha filha. Foi um pedaço de mim que foi tirado, entendeu? Então, enquanto eu puder lutar, eu vou lutar, né? Nada do que for feito ou que seja dito pela Apivida vai trazer a vida dela de volta. Mas eu creio, né, na justiça do Brasil ainda. Eu sei que há uma justiça e que a gente vai ver essa justiça ser feita. E eu quero deixar esse espaço aberto para a senhora. Doutor, não me deixe fora desse caso, não. Aqui a gente é livre. Então aqui nesse programa eu quero que o senhor use esse espaço, que a senhora use esse espaço. Qualquer novidade do caso. Se a mãe quiser falar, eu acho assim, eu prefiro até que não queira falar. Ela não consegue, ela está em tratamento. Eu prefiro que não queira. Mas assim, a parte jurídica, quanto mais a gente pressionar, o senhor sabe que é melhor. Sim, sem dúvida. Conte conosco. Eu Muita agradeço. gente pedindo aqui qual é o nome do advogado, qual é o telefone dele. Veja, existe uma coisa, a OAB, ela não deixa o advogado cooptar cliente. Tá? Então ele não pode ele mesmo dizer assim, olha, qualquer coisa me procure e tal. Mas eu vou dizer, pelo que eu vi aqui, que ele tem experiência no caso. Então qual é o seu Instagram, doutor? É eu.Roberto Dutra. Roberto Dutra, eu vou colocar aqui no chat. Eu estou colocando, tá, para deixar claro, não está sendo descumprida nenhuma regra da OAB. Então, eu.Roberto Dutra. Esse é pelo Instagram dele. No Instagram dele vocês vão ter mais informações e aí são vocês que estão procurando, não ele que está cooptando o cliente. Isso a gente pode fazer. Muito obrigado pela confiança. Eu que agradeço, Eduardo. De verdade, o espaço é algo que a gente já vem tentando, trabalhando, batalhando para fazer denúncia Eu imagino da que tenha sido empresa. difícil, mas fazer justiça aqui. O G1 colocou isso no ar. Não sei se a Globo colocou. Não, até o momento já é um. A G1. Globo entrou em contato para uma entrevista com a mãe, só que infelizmente já não tem condições da entrevista. Faça um Uma situação pedido dessa. então à Globo, converse com o advogado, se a tia puder, converse com a tia, porque quanto mais a gente pressionar, é esse o papel também do jornalismo. E acho que algumas páginas de bairro também, Sim. né, publicaram. Então aí vai aí os parabéns ao G1. E Globo, não desista não. Fala com a tia, fala com o advogado, preserva a mãe, por favor, né? E, bom, conta com a gente, doutor. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Eu que Muito agradeço obrigado. o Eu não vou espaço. tomar muito mais seu tempo. A senhora toma uma aguinha, por favor. Sente ali. Se quiser um café, tá? Muito obrigado. Fiquem à vontade aí.